Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de Jesus Cristo esteja no seu coração. A palavra de Deus, em Lucas, capítulo 6, versículo 31, está escrito assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Isso que Jesus está ensinando aos discípulos é praticamente dizendo a eles: se coloque sempre no lugar do outro. Da mesma forma que você quer que as pessoas lhe tratem, primeiro, trate elas também. Da mesma maneira como vós quereis que essas pessoas ou os outros venham lhe tratar. Pois bem, meu querido, através dessa passagem, desse texto bíblico, eu quero falar um pouco sobre empatia, se colocar no lugar dos outros, para que nós possamos ter uma visão daquilo que as pessoas também pensam e sentem, através daquilo que elas vivem no seu dia a dia. E eu quero propor para vocês uma história. A história é contada da seguinte maneira. Conta que um jovem soldado estava regressando à sua casa. E antes que ele chegasse até a casa dos seus pais, ele liga para eles e diz assim: Pai, mãe, estou voltando para casa. A guerra acabou e eu estou retornando. Mas tem um detalhe, eu estou levando um amigo para nossa casa. E os pais, alegres de momento, disse: Tá bom, meu filho, traga para que nós possamos conhecê-lo. E o filho continuou a falar e disse: Pai e mãe, tem um detalhe. Esse meu amigo perdeu o braço e perdeu a perna ao pisar em uma mina, enquanto nós estávamos combatendo. E o pai e a mãe, de maneira bem acolhedora, disse: Tá certo, meu filho, traga-o e arrumaremos, melhor dizendo, um lugar para que ele possa ficar. Só que o filho indagou e disse: Não, pai, não, mãe, ele não vai morar em lugar nenhum. Não é para que vocês possam encontrar um lugar para que ele possa ficar. Ele vai morar com a gente, vai morar conosco. É um amigo que vai viver e morar com a gente. E os pais daquele jovem soldado disseram: Filho, isso não é cabível, isso não é aceito, porque vai tirar a nossa privacidade. Traga-o e nós encontraremos um lugar para que ele possa ficar, que não seja na nossa casa. E aquele jovem soldado ficou muito triste com a resposta dos seus pais. Aquele jovem ficou muito cabisbaixo com a resposta que os pais haviam dado para ele. E ele encerrou a conversa com seus pais. Mais tarde, tempo depois, aqueles pais daquele jovem soldado recebem um telefonema, recebem uma ligação da polícia dizendo que tinha encontrado o seu filho morto, porque havia cometido suicídio, e chamaram a eles para que eles pudessem reconhecer o corpo. Quando aqueles pais chegaram lá, se depararam com uma cena lamentável. O jovem, na sua realidade, não estava falando de nenhum amigo, estava falando dele próprio, dele mesmo, porque no combate da guerra, numa guerra muito sangrenta e violenta, ele havia perdido a perna e o braço. Aquele jovem não estava falando de um amigo, a pessoa a qual ele estava falando era dele mesmo.
Só que aqueles pais não deram ouvido ao que o jovem estava falando. Ou seja, não se colocou no lugar da mãe e do pai, daquele jovem que possivelmente estava ferido por ter perdido o braço e a perna. Então, meus queridos, que essa reflexão venha tocar no seu coração. É muito bom nós pararmos um pouco e pensar nas outras pessoas, o porquê de certas formas as pessoas reagem de uma maneira totalmente diferente, como você esperava que elas reagissem. Você às vezes julga pelo momento que aquelas pessoas estão passando, mas não sabe por trás o que ela vem sofrendo há anos, tentando lutar contra algo que faz ela ficar depressiva, agressiva, ofensiva, responder de maneira áspera. Às vezes precisamos nos colocar no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo, para a gente entender um pouco a reação e as atitudes daquela pessoa. Foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem. Foi isso que Jesus estava passando para os seus ouvintes, passando para os seus discípulos, passando para aquelas pessoas que estavam ali aprendendo com ele sobre a palavra. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Se você quer receber algo, primeiro de exigir algo que você quer receber, dê, porque é dando que se recebe. É fazendo que as pessoas vão olhar aquilo que também ela tem que fazer dentro da atitude e do exemplo que você está dando. Se coloque no lugar do outro e assim você perceberá melhor o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. E vai fazer ainda mais sentido aquilo que aquela pessoa está fazendo por aquilo que ela mesma está vivendo. Faça essa reflexão. Peça a Deus serenidade para mudar aquilo que você pode mudar. E peça a Deus coragem para você poder fazer o que você pode fazer para mudar a situação que não está favorável a você. Peça a Deus sabedoria em entender e pedir também discernimento em olhar as pessoas de uma forma diferente, com menos crítica, com menos julgamento, com menos apontamento e dizer o porquê dela ter feito isso, o porquê dela estar assim, o porquê dessa atitude. Por trás de uma pessoa que agride muito, existe uma alma ferida. Existe uma pessoa que sofreu muito. Então se coloque no lugar das pessoas e assim você entenderá melhor as coisas diante de você e em sua volta. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus Cristo esteja no teu coração.